Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 37. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 9. É o texto que conduzirá a nossa reflexão sobre a palavra do Senhor nessa noite. Salmo de número 37. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 9. As Bíblias que a gente utiliza aqui na igreja é a página de número 511 do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. A gente tem ouvido todos os dias, Hoje certamente você já deve ter lido no jornal, já deve ter chegado alguma notícia sobre as mudanças que o mundo tem sofrido neste tempo, e também a nossa própria vida tem sofrido por conta da pandemia, do novo coronavírus. A gente tem falado sobre o novo normal, a gente tem refletido sobre o novo contexto que a igreja encontra neste momento, nesse tempo de mudanças. A Ultimato, por exemplo, uma conhecida publicação evangélica, publica na sua edição atual exatamente essa temática, a igreja e a pós-pandemia, refletindo sobre o papel da igreja nesse novo mundo que se descortina diante de nós. E aí é muito bom, em meio a tantas mudanças, em meio a tantas novidades, em meio a esse novo normal, a gente se lembrar o seguinte: Deus é aquele que é o mesmo. Ele permanece igual para sempre, é o que diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 8. Tiago, por sua vez, vai dizer que em Deus não há variação, não há sombra de mudança, ou seja, a despeito das circunstâncias mutantes da nossa vida e da nossa realidade, Deus é aquele que permanece o mesmo, em quem nós sempre podemos confiar. E esse mesmo Deus que não muda, esse mesmo Deus que não é inconstante, aquele em quem nós podemos confiar de verdade, Ele faz promessas para mim e para você. Promessas que já se cumpriram ao longo da história. Por exemplo, a promessa da vinda do Messias, da vinda do seu Filho Jesus Cristo, promessas que a gente aguarda ansiosamente, que ainda se cumprirão, promessas de um novo céu, promessa de uma nova terra, promessa de ressurreição e promessas, meu irmão, minha irmã, que eu e você somos chamados para desfrutar ainda hoje. Promessa de esperança, promessa de confiança no Senhor. Essas últimas aqui eu me referi, elas dizem respeito ao cuidado de Deus conosco, ao amparo que Ele nos oferece, a opção que Ele nos dá de deixar de lado a ansiedade e confiar e crer, como o reverendo Cid acabou de se referir, que Deus está no controle da história. Ao longo da Bíblia, várias personagens ouvem essas promessas. Por exemplo, Josué, Gideão, Jeremias, em momentos diferentes da história do povo de Deus, ouvem as mesmas promessas, as mesmas palavras: não tenham medo, confiem em mim, eu estou com vocês. Promessas que nos chamam a confiar em Deus, a crer em Deus, a descansar em Deus, e que certamente fazem toda a diferença na nossa caminhada. E aí eu me pergunto, diante de um tempo tão difícil que a gente tem vivido, as circunstâncias são complicadas,
e não apenas na nossa história, mas também na história de homens e mulheres da Bíblia, mesmo tendo essas promessas, mesmo tendo confiança naquilo que Deus falou, ainda assim há tanta hesitação, há tanto medo, tanta dúvida. Por quê? Por quê? E para responder essa pergunta, ou essas perguntas, o salmista nos ajuda. O salmista nos ajuda porque nesse texto também do Salmo 37 está contida essas promessas de confiança, de esperança no Senhor, um convite a um exercício diário para que a gente coloque a nossa história nas mãos de Deus, sobretudo nos versículos 3, 4, 5, 6 e 7 desse Salmo, e em todo o Salmo 37 há um grande chamado à confiança no Senhor, a que a gente abrace as suas promessas. E aí, ciente das nossas dificuldades, que certamente eram as dificuldades de Davi, o autor desse salmo, ele fala tanto das dificuldades para a gente entregar e confiar a nossa vida ao Senhor, como também os motivos que nós temos para fazê-los. Então a gente vai dividir aqui esse momento em duas partes. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades comuns a ele e a nós também hoje, e depois a gente vai falar dos motivos para nós entregarmos e confiarmos, descansarmos no Senhor. O primeiro motivo, ou a primeira dificuldade, a gente já encontra no versículo 1 que a gente leu, O salmista diz assim: olha, não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. E aí, na raiz, assim por dentro dessa palavra do salmista, o que a gente encontra é a comparação da nossa vida com o outro, aquela famosa frase, aquele famoso dito: a grama do vizinho sempre é mais verde. Isso pode encher o nosso coração de indignação, pode encher o nosso coração de inveja, principalmente se o outro com quem a gente está se comparando é mau, é ruim. Exatamente como no caso do salmista, a gente se pergunta: por que ele tem e eu não tenho? Por que ele consegue e eu não consigo? Por que eu me esforço tanto e não sou reconhecido? Como ficou famoso esse episódio, por que ele consegue, a despeito de tanto mal, fazer uma farra de guardanapos e para mim é tão difícil tudo aquilo que eu busco? Perceba, que em primeiro lugar isso tem a ver com uma dificuldade da nossa própria percepção, tem a ver com uma dificuldade da gente perceber a nossa realidade. Por exemplo, a gente esquece ou despreza tudo aquilo que a gente já tem. A gente se demonstra tantas vezes fazendo isso ingrato. Pode até ser que não tenha tudo o que eu queria, mas aquilo que Deus fez chegar às minhas mãos, que me faz desfrutar na minha caminhada, eu preciso reconhecer, eu preciso ser grato, principalmente também quando a gente não considera que o fruto do trabalho do outro, na verdade, não é fruto de trabalho, é fruto da maldade, é fruto da corrupção. E se for fruto do seu trabalho honesto, louvado seja Deus, que Deus o tenha abençoado. Eu não posso cair na tentação de medir o amor de Deus por mim de acordo com aquilo que eu tenho ou com aquilo que eu deixo de ter. Eu fico me comparando. Cuidado, esse é um erro muito grave que não ajuda em nada, em absoluto. O salmista vai falar sobre isso algumas vezes ao longo do salmo. Eu quero destacar apenas o versículo 1. Então cuidado com a comparação. Isso não ajuda em nada nesse exercício de confiar e abraçar as promessas de Deus. Não apenas a comparação é um problema, diz o salmista, mas também a ansiedade. A ansiedade. Quanto nós temos falado e ouvido sobre ansiedade neste tempo de isolamento, de quarentena, um tempo de desalento, tanta gente ansiosa em relação ao futuro. Eu particularmente sou muito ansioso, fico me consumindo pelas coisas que eu preciso fazer, os lugares que eu tenho que ir e tudo mais. E o problema da ansiedade é o seguinte: tudo precisa acontecer hoje. Tudo precisa acontecer exatamente agora, nesse instante. E aí a gente vai para o Salmo e vê o seguinte, o salmista dizendo assim, pois dentro em breve Ele satisfará
o mais ele fará sobressair. Os malfeitores serão, mais um pouco de tempo e já não existirá. Os mansos herdarão, e assim continua ao longo do texto, que dá a impressão para a gente que assim, tudo vai acontecer no futuro, tudo vai acontecer lá, enquanto eu e você somos chamados para confiar, para entregar a Deus agora, né? E aí a gente é tentado a imaginar o seguinte: poxa, por que Deus não faz logo? Por que Deus não realiza logo? Por que Deus não responde logo? Ou seja, no meu tempo, de acordo com a minha vontade. Isso tem muito a ver, como alguém já falou, com o nosso complexo de Deus. Que isso, Diego? O complexo de Deus é o desejo que a gente tem, né? Muitas vezes incontrolável, de controlar. Não é? A nossa mania de segurança, de controle. No fundo, o problema é que a gente quer ser Deus. A gente quer ter a autoridade que só Deus tem. Essa, na verdade, é a primeira tentação que os nossos pais, Adão e Eva, ouviram da serpente lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Disse a serpente: sabe qual é o problema? O problema é que Deus sabe que quando vocês comerem da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Ele, vocês serão como Deus. E aí, como é fato, né? É óbvio, nós não somos como Deus. Como o tempo de Deus é diferente do nosso, como a gente não tem controle sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros, sobre o clima, sobre a bolsa de valores, os nossos filhos, os nossos pais, não é? Sobre o resultado do exame e qualquer outra realidade da nossa história, a ansiedade vai corroendo o nosso coração. E aí a gente passa a viver aquilo que é esdrúxulo, que é uma coisa que não tem nenhum sentido, mas que a gente ouve muito falar, que é uma espécie de ateísmo cristão. Né? Como é que é isso, Diego? Um ateísmo cristão? Não existe isso, é uma contradição de termos. É claro que sim, mas sabe qual é o problema? A gente começa a viver como se Deus não existisse. A gente acredita em Deus, a gente sabe sobre Deus, mas a gente passa a viver como se a vida estivesse apenas nas nossas mãos, que tudo depende de nós, que a gente precisa fazer alguma coisa, que se a gente falhar, se a gente errar, se a gente demorar, não tem mais jeito, é o caos, é o desastre. Ateísmo cristão. A gente diz coisas do tipo: não, eu preciso orar, porque a oração move a mão de Deus. Como se Deus fosse um sujeito ingrato, preguiçoso, cansado, que precisa ser incomodado pelas minhas orações para poder agir, né? O problema aí é que o centro ainda sou eu, a responsabilidade total ainda é minha, e aí a gente não sabe, como os passarinhos sabem, como os lírios do campo sabem, que tipo de Deus o nosso Deus é, como Ele age. Então o primeiro empecilho é o empecilho da comparação, a gente fica se comparando com os outros, né? O segundo empecilho é a ansiedade, que tantas vezes toma a nossa alma, toma o nosso coração. O terceiro empecilho, decorrente desses dois, é exatamente a gente sofre isso porque a gente tem uma ideia assim distorcida de Deus. Uma ideia, muitas vezes, né, apequenada de Deus, uma ideia equivocada sobre quem Deus é, sobre como Ele age. Por isso, o exercício do Davi, exatamente de ao longo do Salmo, nos mostrar quem Deus é. A gente vê isso em toda a Bíblia, mas no Salmo isso é assim, pula diante de nós, porque ele fala, por exemplo, no versículo 4, que Deus é aquele que satisfaz o desejo do coração, porque Ele tem poder para isso. No versículo 5, Deus é aquele que age em meu e no seu favor. Vai continuando a leitura do Salmo, versículo 9, Ele faz prevalecer a justiça, o direito, da mesma maneira que o sol se levanta, Ele tem poder para isso, nós podemos confiar. Ele é aquele que ri, que debocha, que
daqueles que maquinam, que planejam o mal de forma insidiosa, no versículo 13. Ele sustenta os justos, ele conhece a história dos íntegros, ele firma os passos do homem bom, lá no versículo 23, e aí lá no final do Salmo, versículos 39 a 40, ele diz assim, ó: Deus é aquele que traz salvação, é aquele que é fortaleza, que ajuda, que livra, que é refúgio. Todas essas são imagens, são metáforas que o Davi usa para falar para mim, para falar para você da grandeza do Senhor, de como Ele age em favor de cada um de nós. O problema, gente, sabe qual é? É que muitas vezes a gente duvida que Deus está comprometido com a nossa história. Alguns de nós carrega, ainda que de forma velada, aquela imagem do Deus relojoeiro, do Deus que cria o mundo, ele dá corda no mundo e depois ele vai embora porque ele deve ter outras coisas mais importantes para fazer. Isso não é verdade, isso não é o Deus da Bíblia, né? Outros, exatamente por conta das suas frustrações, por conta das suas dores, das suas decepções, das suas orações não respondidas de acordo com o desejo do seu coração, começa a imaginar, exatamente por causa da comparação, exatamente porque olha para o lado e fala o seguinte: não é possível, Deus deve ter os escolhidos dele, Deus deve ter os preferidos dele. E aí eu pensei o seguinte: esse pessoal é adepto da teologia do Tim Maia. Teologia do Tim Maia? Como assim, Diego? Né? Teologia do Tim Maia? É o pessoal que acha que Deus é o seguinte, ó: na vida a gente tem que entender, né, que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Gente, olha só, isso aí é MPB, né? Tá no panteão aí da música popular brasileira. Tim Maia, fantástico, mas não é teologia. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia, pelo contrário, fala que Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. Então, porque muitas vezes a gente compara demais, a gente vive ansioso demais, a gente tem uma ideia equivocada, apequenada, distorcida de Deus, a gente tem dificuldade de entregar e de confiar. Mas louvado seja Deus que o salmista, por outro lado, ele mesmo nos dá o caminho, nos dá, como gosta o presbítero Eduardo de ouvir, ele nos dá algumas dicas, alguns motivos de por que nós podemos sim confiar e entregar a nossa vida às promessas do Senhor, aquele que não muda, né? E as razões, é claro, elas estão ligadas diretamente às dificuldades que nós acabamos de falar. Então, por exemplo, em primeiro lugar, contra a comparação, né, o remédio, a dica, é a gente confiar no amor de Deus por nós, é a gente confiar no amor de Deus por cada um de nós, que nós somos amados de Deus, né? Davi fala isso ao longo do seu salmo, assim como ele fala também do ímpio, do mal, do perverso, que o seu aparente sucesso é passageiro, que o destino dele, se ele não mudar, se ele não se arrepender, já está selado. Logo no versículos 1 e 2 que nós lemos, né, ele diz: olha, dentro em breve eles vão definhar como a relva, não olhe para eles, não adianta. Ele vai lá para o versículo 8 a 10, ele diz: deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente, porque certamente isso vai acabar mal. Os malfeitores, eles vão ser exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Vai lá para o versículo 18, ele diz assim, ó: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanece para sempre. E é muito bom lembrar aqui que quando ele fala de íntegro, de justo, de bom, de santo, ele não está falando de gente perfeita, pessoas perfeitas não existem. Ele está falando exatamente daquele que decidiu ouvir a palavra de Deus e confiar nas suas promessas, daquele que decidiu, né, soltar o cabo da nau, como nós gostamos tanto de cantar, e confiar no Senhor. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer para o nosso coração aqui é: como que a gente se vê diante do Senhor? Como que nós nos vemos diante do Senhor? A gente é capaz de se ver como alguém que depende de Deus,
como alguém que é amado por Deus, cuidado por Deus, como alguém a quem Deus abençoa. E diz, por exemplo, nos versículos 23 e 25 do Salmo: olha, o Senhor firma os seus passos, firma os passos do homem bom, no seu caminho ele tem prazer. Inclusive, se ele cair, se ele falhar, se der errado, ele não fica prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão. É assim que a gente se vê? Ou será que a gente se vê, como eu falei agora há pouco? Não, eu estou construindo o meu caminho, eu estou construindo a minha história, e aí eu vou passando por cima, eu vou atropelando, eu vou maltratando, eu vou humilhando. Por quê? Porque eu tenho que matar o meu leão por dia, porque depende de mim exclusivamente vencer na vida, seja lá o que nós estabelecemos como vencer. Outro salmista, o Salmo 127, o Salomão, filho do rei Davi, ele nos lembra o seguinte: olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele chega a dizer o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão assim que duramente você ganhou, porque aos seus amados, é disso que a gente está falando, né? Aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. E aqui está muito longe de ser um convite à preguiça, à indolência. Claro que não, porque o Salmo mesmo fala que o trabalho do construtor permanece, o trabalho do guarda permanece, a necessidade de levantar cedo permanece. A questão aqui é de confiança. Confiança. Eu preciso lembrar que é Ele quem edifica a casa, é Ele quem guarda a cidade, é Ele quem sustenta a minha vida, como eu acabei de me referir, é Ele que cuida de passarinhos e de lírios do campo, e nós, Ele mesmo diz, somos muito mais importantes para Ele do que esses passarinhos e do que esses lírios. Aliás, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por cada um de nós naquela cruz, como não nos dará com ele também todas as outras coisas que ele sabe que nós precisamos? Então, meu irmão, minha irmã, eu não preciso me comparar a ninguém. Eu não preciso olhar para o lado e ver o meu coração corroído de inveja, me revoltar porque Deus trata um e trata... Não, porque eu sou amado dele. Eu não preciso olhar para a vida de ninguém. O que eu preciso fazer é confiar que Ele está construindo um caminho para mim. Ele me ama. Ele me ama. Então, contra toda a tentação da comparação, lembre-se, Deus nos ama incondicionalmente. Ele decidiu nos amar. Em segundo lugar, contra a ansiedade, a gente precisa se lembrar, não é? A gente fala muito disso, mas todo dia a gente precisa se lembrar. Meu irmão, minha irmã, Deus tem o controle da história, nós não temos. Vou repetir: Deus tem o controle da história, nós não temos, e graças a Deus por isso. Imagina se o destino das nossas vidas e das vidas de outras pessoas estivessem nas nossas mãos. Há um filme que é uma comédia com Jim Carrey, um ator muito conhecido pelas suas comédias, que fala exatamente disso, que é o Todo-Poderoso. Ele recebe o poder de Deus para lidar ali no seu bairro, no seu município, e é o caos, porque a gente não consegue fazer isso. Nós não fomos feitos para agir dessa maneira. Veja que isso, o fato de não termos controle, não impede que a gente sonhe, que a gente planeje, que a gente deseje, que a gente se prepare. A Bíblia fala sobre isso. O coração do homem pode fazer planos. Então a gente ora, a gente trabalha, a gente também não é adepto, como muita gente já falou, da teologia do Zeca Pagodinho. Não, é o seguinte, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, teologia do Tim Maia e do Zeca Pagodinho não rola, não tem como, né? A ideia aqui é a gente ter a consciência de que o fato de nós não estarmos no controle de todas as coisas não quer dizer que elas estão fora de controle. Lá no Velho e o Mar, do Hemingway,
não é? O velho fica à deriva no barco. O nosso barco, meu irmão, minha irmã, não está à deriva. A nossa vida não está à deriva, a nossa família não está à deriva, os nossos sonhos, as nossas orações não estão à deriva, porque tudo permanece no controle de Deus. Tudo permanece no controle de Deus. O salmista sabia disso. É por isso que ele diz assim para mim e para você: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, espera nele, ele sabe o que está fazendo, ele conduz a história. A nossa ansiedade, como eu me referi, é fruto do nosso desejo de controle, e a gente precisa se lembrar, meu irmão, minha irmã, o controle não está nas nossas mãos, o controle está nas mãos de Deus. Pensa comigo numa cena, né? Jesus Cristo na cruz do Calvário, Jesus Cristo na cruz, agonizando, prestes a morrer, né? Aos olhos dos discípulos, aquela cena mostrava o seguinte: olha, Deus perdeu o controle, ele não sabe o que está fazendo, deu tudo errado, vamos fugir, né? Aos olhos dos fariseus, dos doutores da lei, eles estavam no controle, né? O nosso plano deu certo, é melhor que pereça um só homem do que perecer toda a nação, nós estamos no controle. Aos olhos dos romanos, eles estavam no controle, por isso o Pilatos chega a lavar as mãos, depende de mim, está tudo nas minhas mãos, mas Jesus não. Jesus sabia exatamente quem estava no controle, por isso, em meio à sua dor, em meio à sua angústia, ele é capaz de dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu sei que o Senhor jamais perdeu o controle. Jesus sabia disso, Davi sabia disso, e nós temos tido essa consciência, temos tido a consciência de que Deus está no controle. No contra a ansiedade, entrega, meu irmão, minha irmã, o controle da sua vida ao Senhor. Finalmente, né, caminhando aí para o nosso final, contra uma ideia distorcida, apequenada de Deus, permita-se, meu irmão, minha irmã, vislumbrar a grandeza do Senhor, a grandeza do Senhor. O Branham Manning, no seu Evangelho Maltrapilho, ele diz assim: olha, Deus é sempre maior, Deus é sempre maior, não importa o quão grande a gente pensa que Ele seja, Deus é sempre maior, o amor dele é sempre maior. A Bíblia nos dá uma visão vasta da grandeza de Deus, e o Salmo de número 37, o Davi fala isso. Deus é aquele que preserva, que alimenta, que julga, que sustenta, que guarda, que guia, que salva, que faz justiça. Por quê? Porque Ele é grande, muito maior do que a gente pode conceber. O Jó, por exemplo, ele fala isso: olha, antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. O Isaías assume que ele vai ser destruído diante daquela visão gloriosa de Deus. Os discípulos, diante do poder absurdo de Jesus, eles dizem assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que conta as estrelas, chama cada uma delas pelo nome? Meu irmão, minha irmã, contra uma visão apequenada de Deus, permita-se vislumbrar a grandeza do Criador. Por quê? Porque as circunstâncias da vida podem mudar, podem surgir pandemias como a que nós estamos vivendo agora. O mundo pode mudar, o novo normal pode chegar, mas Deus não muda. Deus não muda, e se Ele não muda, as suas promessas também não mudam. Nós podemos confiar. E aí, diante da dificuldade de confiar por conta da comparação, Deus nos chama a confiar no seu amor, o seu amor incondicional por cada um de nós. Contra a ansiedade, a gente precisa se lembrar: Deus está no controle, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e tudo o que ele faz é bom. Nós podemos descansar nele. Contra uma ideia apequenada do Senhor, de Deus, a gente precisa pedir a cada dia que ele nos mostre
a sua grandeza tanto quanto nos for possível perceber. E sem dúvida nenhuma, meu irmão, minha irmã, a figura do Cristo ressurreto, fazendo novas todas as coisas, é um exemplo extraordinário que Deus comunica ao meu coração e ao seu. Que Deus te abençoe e que a sua palavra fale profundamente ao nosso coração. Amém?